Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para falar do Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. Esse tema, infelizmente, ele ainda causa muito tabu, muito preconceito. E hoje nós vamos ter aqui com a gente o Matheus, que é o nosso assessor, né, psicólogo, e vai falar para vocês sobre esse tema. E aí, Matheus, o que vai ser hoje? Então, bom dia, Val, bom dia a todos que estão assistindo. O setembro foi tirado como um mês mundial, né, de prevenção ao suicídio. Então, falar sobre esse tema é cada vez mais necessário, assim, porque cada vez mais morrem mais pessoas ao redor do mundo por suicídio. No Brasil, os dados apontam para que a cada 45 minutos uma pessoa tira a própria vida, né? E muitas dessas pessoas, durante toda a sua vida, nunca procuraram uma ajuda, seja para falar sobre o assunto ou uma ajuda profissional, né? E um psiquiatra ou psicólogo, e a gente perde muitas vidas, né, quando a gente não consegue ajudar uma pessoa, ou quando a gente não tem como intervir, porque só o fato de falar sobre isso já é uma forma de se prevenir, e muitas vezes a gente evita o suicídio, né? As pessoas, o CVV faz um trabalho fantástico, que é o 188, e também pelo site do CVV, pelo chat, onde fazem atendimento de pessoas que estão em crises suicidas. Matheus, e se a gente percebe uma diferença muito grande em alguma pessoa da família, um amigo, um colega de trabalho, e suspeitamos de uma depressão, de que algo está acontecendo, devemos abordar, e como que nós devemos abordar, fazer com que essa pessoa se abra, converse ou procure ajuda? Devemos sim abordar da forma de acolher a pessoa. E aí a questão do preconceito é a gente não fazer pré-julgamentos com essas pessoas, sabe? Porque essa é uma das formas de preconceito, é você pré-julgar. Você, ao invés de escutar a pessoa que está sofrendo e vem contar do sofrimento dela, você tomar isso de uma forma assim: mas eu já passei por coisa pior, mas você vai tirar sua própria vida por causa disso, sabe? A vida é bela, isso é covardia, enfim. Isso não é uma forma de acolhimento, quer dizer, a pessoa está sofrendo, né? E o outro que está se dispondo a acolher não reconhece o seu sofrimento. Piora a situação. Exatamente. Coloca ela como se o que ela está pensando não está de acordo com aquilo que ela está sentindo. Quer dizer, muitas vezes também a gente acolhe as pessoas e diz coisas do tipo: mas você tem tudo, você tem emprego, você tem família, você tem uma boa situação financeira. Quer dizer, por que você está sofrendo, né? Mas justamente a gente não sofre pelas coisas que a gente tem. A gente sofre pelo que não tem, né? E muitas vezes esse vazio existencial, essa falta, a gente não sabe colocar ela em palavras, a gente não consegue dizer muito sobre isso, né? Quer dizer, é preciso reconhecer o outro enquanto tal, né? Reconhecer que o outro, sim, está sofrendo. E aí acolher essa pessoa. A gente não é obrigado a saber o que dizer, o que atitude tomar, mas muitas vezes uma boa escuta e encaminhar essa pessoa para um profissional. Mas, quem sabe vamos no médico, vamos procurar ajuda, vamos no psicólogo, né? É importante procurar profissionais de saúde mental, né? Hoje acontece quase que uma epidemia de coaches que estão se propondo, né, a tratar pessoas com depressão, por exemplo, né?
E isso é total absurdo, assim, né? Com respeito aos bons profissionais que existem nessa área, mas a saúde mental é para quem trabalha com saúde mental. Profissional, né? Tem que ter um especialista no assunto. Isso. E aí vem com a ideia de, você tem que pensar positivo, você tem que sair para passear, sair para namorar, sair para fazer festa. E justamente a pessoa que está em depressão, ela entra num estado de anedonia, que a gente chama, né? Que é um estado em que você se sente incapaz de sentir prazer com as coisas. Quer dizer para uma pessoa deprimida que, a vida é bela, você precisa sair para correr e ser feliz, não faz o menor sentido, né? Primeiro porque você desconsidera o sofrimento, desconsidera que a depressão é uma doença, tem tratamento, né? É preciso buscar ajuda profissional. E essa pessoa muitas vezes pode se sentir fora de lugar. E isso pode muitas vezes ser um gatilho que motiva ela para um ato suicida. Quer dizer, então eu é que não sei sentir prazer na vida, então é eu que não sei viver, eu é que... Entende? É preciso ter uma empatia. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai escutar o sofrimento do outro é ter empatia. É reconhecer que o outro está sofrendo. Então, Matheus, eu acredito, isso me remeteu àquelas pessoas que aparentemente estão sempre de bem com a vida, sempre alegre, brincando, ajudando os outros, correndo, mas que lá no íntimo, lá no fundo delas, quando ela está no seu canto, na sua casa, no seu cantinho, ela se sente muito sozinha, se sente inútil, ela parece que não tem ninguém. Eu acho que isso também é comum, né? A gente rotula a pessoa como feliz, como saudável, mas nós não sabemos o que se passa no íntimo dessas pessoas. E muitas vezes quando ela vem nos falar de alguma coisa, ao invés de a gente perceber que ela está querendo ajuda, a gente desaba os nossos problemas nela. Uhum. Eu acho que isso é comum, como é que... Sim. Um fator, talvez até um dos sinais de alerta, né, de uma pessoa que possa estar passando por um processo depressivo, seja ele com ideações suicidas ou não, é o isolamento social. A pessoa que não consegue estabelecer, né, uma rede, né, de apoio, uma rede de amigos, às vezes na própria família, né, a pessoa pode estar isolada. E aí, claro, você despejar em cima de uma pessoa que já está sofrendo todo o teu sofrimento também vai sobrecarregá-la e muito provavelmente ela também não vai saber o que fazer com isso, né? Agora, claro, você também não sabe, né, do sofrimento dela, né? Agora, quando a gente percebe sinais de alerta como o isolamento social, a pessoa que está apresentando desesperança com a vida, pensamentos de morte, né? Fala muito sobre esse tema, na própria morte, não consegue resolver seus conflitos, sabe? Essa ideia da própria morte começa a permear as frases, a fala, né? A forma de se comportar. E aí, claro, se a gente tiver um olhar atento sobre isso, a gente já pode ajudar essa pessoa para que ela não chegue num estado em que a única saída que ela vê para ela mesma é o suicídio, né? É preciso estar atento, assim, sempre a esses sinais. Entende? Ok, então, gente, hoje nós vamos continuar, né, conversando sobre esse assunto, porque é um assunto de extrema relevância e, como nós falamos aqui, existe muito preconceito. A pessoa é taxada de fraca, né? Não consegue a lei, não consegue se levantar, porque costuma dizer, né? Não, se tu quer, tu consegue, mas também tu não te ajuda. Exato, então, exato. Isso é muito comum, né, Matheus? Dizer que a pessoa não se ajuda, culpabilizar a pessoa pela doença dela. Tem exatamente isso, Val. E tem também o preconceito contra si mesmo, né? Os homens se suicidam mais do que as mulheres. O maior número de suicídios por parte dos homens do que das mulheres.
tentativas de suicídio tem mais de mulheres, mas suicídios efetivos mesmo, mais homens se matam. E a maioria desses homens jamais procuraram ajuda, porque infelizmente ainda a gente, nessa sociedade machista, os homens não se dão a falar sobre os seus sofrimentos, né? Porque pode ser taxado como fraco, né? Como um homem que perde a sua virilidade, um homem que não sabe resolver seus problemas, né? Então não busca ajuda por conta disso, ou pensa, não, ir no psicólogo, ir no psiquiatra, isso é coisa de louco, isso é coisa de maluco, eu consigo resolver sozinho meus problemas. E quando a gente está num estado depressivo ou num estado de extrema angústia, né, com pensamentos suicidas, a gente precisa da ajuda profissional, porque dificilmente a gente vai conseguir sair dessa sozinho. Entende? A gente sozinho já entrou nessa, já embarcou nessa, né? Para sair é preciso pedir ajuda, é preciso que alguém estenda a mão e é preciso que, principalmente os homens, né, que na sua maioria não buscam ajuda profissional, que busquem, sabe? Que falem. Falar é sempre a melhor solução, é não esconder o seu sofrimento, não é errado sofrer, todos nós sofremos, faz parte da nossa vida, né? Sofrer não tem como, ninguém é feliz 24 horas, né? Muitas vezes a gente não sabe como resolver uma situação, né? E falando sobre ela, a gente consegue de alguma forma já começar a elaborar isso. Nos atendimentos do CVV, Val, feitos pelo telefone, as pessoas que ligam estão em iminente crise suicidas mesmo. E mantê-las no telefone por 15 minutos, essa pessoa já sai ela já sai do surto suicida. Em 15 minutos que você mantém essa pessoa na linha conversando, você consegue tirar ela, né, do fator iminente de se suicidar. Quer dizer, se a gente escutar as pessoas, a gente consegue salvar muitas vidas, né? Nesses 15 minutos que a gente consegue manter uma pessoa na linha ou manter ela conversando, a gente consegue evitar um suicídio. Ela sai do surto e passa a elaborar as coisas de outra forma. Claro que a partir disso se encaminha, né? Se encaminha para o serviço de saúde, seja de emergência, os postos de saúde, o médico, enfim, né? A ajuda profissional necessária. E aí a avaliação do profissional é que vai dizer qual a necessidade de internação ou não, né? Se dá para tratamento ambulatorial, enfim, aí é necessário uma avaliação clínica, né? Então, o importante nesse momento é tirar a pessoa do foco, que o foco dela seria o pensamento de morte. Se a gente percebe que é um risco iminente de que a pessoa vá se matar, a gente precisa proteger ela, né? A gente precisa garantir que ela não faça isso. Então, se você percebe que alguém está no risco iminente de suicidar, não pode deixar essa pessoa sozinha, né? Precisa acolher, mantê-la longe de objetos que ela possa usar para se suicidar, com armas de fogo, veneno, remédios, e fazer contatos com alguém da confiança dessa pessoa, encaminhar sim para o serviço de saúde de emergência, mas jamais deixar sozinha, né? É o que eu digo, nesses 15 minutos que a gente consegue manter essa pessoa falando, a gente, na maioria dos casos, já sai do surto. Matheus, você falou que os homens são as maiores vítimas. Eu te faço uma pergunta não só em relação aos homens, mas principalmente a eles, se há um estágio da vida da pessoa que isso é mais latente, essa depressão, esse foco, esse pensamento de morte. Quando que isso atinge mais as pessoas? Existe? Olha, Val, os dados da Organização Mundial de Saúde apontam hoje que os maiores índices de suicídio estão nos jovens, de 14 até 30 anos. Quer dizer, são adultos jovens. E às vezes
começa muitas vezes jovens com menos idade ainda. Entre alguns estudos mostram a partir dos 9 anos, de 9 até 25, 30 anos, são os maiores índices de suicídio. Quer dizer, já é um grupo de risco, né? Quer dizer, ser homem já é um fator de risco, homem adulto jovem é um fator de risco. Agora, claro, há suicídio em todas as idades, com idosos também, mas os números são bastante assustadores na população jovem. E o fato de não haver um tratamento, um acompanhamento correto nessas idades, isso pode se tornar um fator crônico? Então, pode. O que acontece quando a gente não trata uma doença é que ela vai passar vai desenvolver sintomas mais agudos, né? Quer dizer, se você tem uma pneumonia e você não trata, né, você vai desenvolver sintomas mais agudos dessa pneumonia, né? Vai piorar esse quadro, né? Quer dizer, o suicídio é um sintoma agudo de outro transtorno. Por exemplo, a depressão, se você não tratar uma depressão, você pode chegar ao suicídio, né? Quer dizer, agora, quando a gente corretamente consegue tratar, né, a depressão, ou enfim, o transtorno que motiva o sintoma suicida, o sucesso é muito grande. O sucesso é muito grande. Seja ele com intervenções medicamentosas ou com terapia, enfim, isso cabe ao profissional avaliar, mas o êxito é fantástico. É preciso tratar. Se você trata, a gente consegue prevenir tranquilamente. Então, eu acredito que a solução mesmo é acabar com esse preconceito, né? Com essa culpa que a gente coloca nas pessoas por não terem vontade, não querer se arrumar, não tem amor próprio, tem tudo, mas está sofrendo, não sabe o que quer, né? Então, acho que é por aí o caminho, é saber observar, olhar, observar e cuidar das pessoas que estão passando por algum problema. Encaminhar também ou ao CVV ou a o CVV depois encaminha, né? Os psicólogos, as clínicas. O CVV é um atendimento, né, para as pessoas que estão em crise suicida, né, que estão pensando em tirar a própria vida, ligam 188 e conversam com profissionais, né, que vão ajudar assim, a você sair da crise. E para todos nós, cabe a empatia, né, o reconhecimento, né, do sofrimento do outro enquanto tal, sem pré-julgamentos, sem preconceitos, né, sem sermões, sem verdades prontas, né? Então, é isso, né, pessoal? Agradecemos muito o Matheus, imagina, é um tema, como a gente falou, relevante. E na próxima semana, dia 27, às 13 horas, nós estaremos falando sobre o suicídio de idosos. Então, convidamos todos para participar, para assistir e se tiver alguém com problema, se verificar alguém na sua família, um amigo, um vizinho, fazer o encaminhamento, ligar por, né, informar o número do CVV, enfim, para que a gente possa evitar esse tipo de acontecimento que é tão comum hoje nos nossos dias. Isso, vamos buscar ajuda, né? Falar é sempre a melhor solução. Nada de esconder o sofrimento, nada de jogar isso para baixo do tapete, né? Vamos falar, vamos buscar ajuda de profissionais qualificados em saúde mental e vamos acolher, né, também os nossos entes queridos aí para a gente poder salvar mais vidas. Então, agradeço o Matheus, né? Agradecemos o Matheus por mais esses esclarecimentos e convidamos vocês para estar conosco na próxima semana. Obrigado a todos. E semana que vem, então, a gente volta aqui para falar mais sobre esse tema tão importante. E aí vamos falar também dos idosos.